Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui ao nosso curso de linguagem C. Hoje eu quero falar para vocês um pouquinho sobre alguns comandos bem específicos da linguagem. A gente sabe que a linguagem C é uma linguagem de alto nível, em que muitos, inclusive eu, considero a linguagem C uma das linguagens precursoras de muitos sistemas operacionais, faz parte ainda de um arcabouço de sistemas que estão hoje sendo utilizados por milhares de usuários. Tá? Então, assim, eu queria comentar um pouco com vocês sobre alguns outros recursos e parâmetros dessa magnífica linguagem, ok? Então vamos lá, pessoal. Bom, aqui nós temos um pouquinho da linguagem falando sobre os operadores. Lembrando que eu falei para vocês que a maioria dos operadores eles acabam sendo o mesmo, tá? Então a gente acaba tendo ainda aquela mesma visão da simbologia, né, da soma, da subtração, da multiplicação, da divisão. Então a gente acaba tendo realmente ainda essa mesma simbologia. Algumas outras coisas eles mudaram, na verdade, né? A gente estava acostumado em algoritmo a trabalhar com mod para representar o resto da divisão. Mas aqui em linguagem C a gente vai trabalhar com o sinal de porcentagem. O sinal de porcentagem vai ter a mesma funcionalidade do sinal, né, do comando mod em algoritmo. E aqui eu tenho a presença de um carinha aqui bem legal, que é o incremento e decremento, que eu vou mostrar um pouquinho para vocês essa funcionalidade, como a gente utiliza esses incrementadores ou decrementadores, ok? Bom, quando a gente trata de desenvolvimento em linguagem C, a gente está falando aqui de inúmeros recursos, tá? Digamos assim, digamos que eu tenho uma variável, eu vou chamar essa variável, por exemplo, de idade. Vamos permanecer com essa mesma variável? Então, a variável idade, e a partir do que o usuário, por exemplo, me fornece, né? Então, posso dizer aqui que a gente já aprendeu, né, para o usuário fornecer para a gente, digite a sua idade, por exemplo, tá? E o usuário vai fornecer para mim a idade dele. Para isso eu preciso recuperar essa idade. Então para isso eu vou usar o comando scanf, tá? E o comando scanf ele vai trazer para mim o que? A máscara de formatação, que é %d, tá? E eu vou associar essa máscara de formatação a uma variável, lembrando que a referência do e-comercial só aparece no scanf, ok? Então aqui eu tenho, tá? Aqui eu tenho a variável %d, ou desculpa, a variável idade, sendo referenciada pela máscara de formatação %d, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui como é que isso aqui está funcionando, vamos ver se tá legalzinho. Opa! Deu um warning aqui no idade, tá? O %d, deixa eu ver se está tudo direitinho, ó. Tem um erro porque na verdade está com 2 S aqui, pessoal. Então, ó, vamos rodar de novo. Agora está tudo bonitinho, rodando bonitinho. Então, se eu pegar aqui e digitar, por exemplo, a minha idade, beleza, o programa encerra porque eu não estou pedindo para ele fazer nada. Bom, mas digamos que eu quero incrementar essa idade de apenas uma unidade, tá? Então, assim, se eu tiver essa necessidade de incrementar, então eu posso dizer assim, reaproveitando a mesma variável, idade, né, recebe ela mesmo mais 1, correto? Então, essa daqui vai ser a minha expressão. Opa! Então, essa aqui vai ser a minha expressão para representar o acréscimo de apenas um ano, digamos, na minha idade, de uma unidade na minha idade. E se eu mostrar aqui, por exemplo, no printf, se eu mostrar aqui, por exemplo, a minha idade é %d, vírgula, idade. Se eu fizer isso daqui, eu vou estar mostrando a idade, só que não é a idade que eu digitei, a idade é acrescido de uma única unidade, correto? Se eu rodar isso aqui de novo, vamos lá, e eu vou chegar bem aqui e digitar aqui a minha idade, 39. E quando eu colocar, vai aparecer para mim que a minha idade agora é o que? A minha idade é 40. Ainda posso colocar aqui no final para ficar mais bonitinho? Anos. Tá? Então posso deixar isso bem bonitinho. Bom, só que como programadores, né, e como conhecedor da linguagem C, a gente sabe que existe, né, e eu vou mostrar para vocês agora, uma simplificação disso daqui. Tem uma forma diferente, uma forma simplificada de eu fazer esse acréscimo de apenas uma única unidade dentro da linguagem C. Então eu poderia substituir esse comando por esse daqui, idade mais, ponto e vírgula. Esse comando idade mais, ponto e vírgula,
vai ter a mesma função desse carinha aqui. Então, vou pegar bem aqui, vou comentar essa linha, ou seja, a partir de agora o compilador não vai mais executar essa linha. E eu vou chegar aqui e vou fazer o mesmo teste. Vou rodar, vou digitar aqui a minha idade, 39, e vou rodar e vai aparecer que eu tenho 40 anos. Isso aqui é uma simplificação, pessoal. Isso aqui é uma forma da gente desenvolver dentro da linguagem Python, e a gente vai utilizar muito isso em estruturas de repetição, que é como se fosse para mim que eu chamo de contador, tá? Nesse sentido, ele não é bem um contador, mas quando eu utilizo essa simplificação dentro de estruturas de repetição, que a gente vai entender o funcionamento e a gente vai entender a dinâmica, né, das estruturas, a gente utiliza muito esse tipo de simplificação, esse artifício da linguagem C. Assim como eu tenho o meu incrementador aqui somando de uma unidade, eu posso ter um decrementador diminuindo de uma unidade. Então, seria como se eu tivesse aqui o sinal de menos, né? Então, para representar essa simplificação utilizando o sinal de menos, para isso eu vou usar o idade menos menos. Então, se eu for rodar aqui com idade menos menos, ele vai fazer o quê? Eu vou digitar 39 e vou dar Enter e ele vai mostrar que eu tenho 38, ou seja, ele reduziu de uma unidade a minha informação, ok? Então, essa aqui é uma forma que nós temos de trabalhar utilizando a linguagem C, ok? Bom, existem outras operações que, conforme a gente for avançando, eu vou mostrando para vocês que são simplificações ou novos artifícios dentro da linguagem. Então, vamos voltar aqui para o material, que eu quero mostrar outras coisas para vocês aqui. Okay? Então, nós temos agora, conhecemos agora uma simplificação que é o incrementador, nós temos o decrementador, e nós temos, na verdade, uma simplificação quando a gente trabalha, por exemplo, vou passar aqui para essa parte, que são os acumuladores e contadores. Tá? A gente chama isso aqui de acumulador. O que seria bem essa questão aqui do acumulador? Eu tenho aqui, por exemplo, a soma, onde, por exemplo, eu quero somar um salário, o meu salário, por exemplo, eu vou dizer que a variável que armazena o meu salário é a variável A, com alguma outra informação passada, por exemplo, um reajuste. Então, eu posso usar essa expressão, que é a expressão comum, ou posso usar essa simplificação. Seria como se fosse o meu salário recebendo ele mesmo mais um determinado valor. Eu vou mostrar para vocês aqui como é que a gente trabalha com esse acumulador. Então, por exemplo, em vez de eu estar pedindo aqui idade, eu vou estar pedindo o meu salário. Então, vou mudar todo esse comando bem aqui, ok? Então, vou chegar bem aqui e agora eu não tenho mais idade, eu tenho agora salário, tá? Eu tenho agora o salário e eu vou dizer, por exemplo, vou perguntar, digite, né? Vou colocar aqui, mudar isso aqui tudo, tá? Digite o valor do seu salário. Aí o usuário agora vai digitar o salário dele. E como eu estou trabalhando com float, eu preciso usar a máscara adequada e preciso agora substituir a variável aqui pela variável salário. Então, a partir de agora, nós temos o quê? Nós temos que o usuário vai armazenar aqui o salário dele. Tá? Então, agora eu vou apagar isso daqui para poder representar. Bom, mas digamos que eu diga para você o seguinte, não, agora o seu salário ele vai ser acrescido, por exemplo, de R$100. R$100 da pessoa no salário, né? Então eu posso fazer o seguinte, eu posso dizer que essa variável salário é igual a ela mesma, ou seja, que eu estou acumulando mais, por exemplo, R$100. Mas eu não quero trabalhar com valores aqui nessa expressão, eu quero criar uma variável onde essa variável vai ser o meu reajuste. Então vou criar bem aqui, float reajuste. Tá? Então, vou ter aqui o reajuste e antes da expressão eu vou dizer que o reajuste ele é igual, a, por exemplo, a 100. Tá? Então, bem aqui eu não vou usar mais aqui, né? Vou usar só a variável reajuste. Então, a partir de agora eu tenho o quê? Eu tenho o meu salário mais R$100. Aí eu tenho a simplificação dessa expressão, que seria como? Salário mais igual reajuste. Ou seja, eu poderia usar essa forma, que é a forma mais comum, ou poderia utilizar essa forma simplificada. Ambas, pessoal, têm o mesmo efeito. Acontece que aqui eu também diminuo o número de caracteres e isso também reduz um pouco do peso do meu arquivo.
ok? Então, eu vou colocar aqui o meu novo salário, né? Então, eu vou mudar um pouco essa frase aqui. O meu novo salário é... Aí eu vou colocar aqui %F e eu vou deixar com ponto 2, só para não ficar com várias casas decimais. Então, agora eu tenho aqui o meu salário. Se eu for rodar isso daqui, o que é que vai aparecer para mim? Então, eu vou chegar aqui e vou dizer, digamos que eu ganho R$1.000. E eu vou executar, e agora o meu novo salário é R$1.100, porque acrescentou de R$100. Então, são os comandinhos que ele acabam simplificando e deixando que a gente trabalhe de uma forma mais rápida, né, mais efetiva, aumente a nossa produção, porque a gente vai estar digitando menos essas instruções ou esses comandos gigantes, né? A gente vai ter essas simplificações dentro do nosso contexto, ok? Bom, então assim, da mesma forma que a gente entende que tem a soma, tem a multiplicação, tem a divisão, né, e tem todos os outros comandos que estão aqui em formato. Então, vou trazer aqui de novo só para a gente dar mais uma olhada nesse material, né? Então, aqui eu tenho aqui o quê? Eu tenho a soma, tenho a subtração, a multiplicação, a divisão, então, ou seja, o resto da divisão, então eu posso simplificar essas operações, ok? Bom, e assim, pessoal, da mesma forma como a gente está trabalhando aqui com esse material, só para eu voltar aqui para vocês, então os operadores relacionais, os operadores de diferente, de igual, lembrando que eu falei para vocês que agora a comparação ela é feita por dois sinais de igual, né, e o diferente ele acaba tendo essa exclamação, sinal de igual, tá? Porque o sinal de igual passa a ser para a gente agora atribuição, a gente não trabalha mais com as setas, e esses são os símbolos, né, e os novos comandos que vocês aprenderam aqui com a linguagem C. Então é isso, pessoal. Então isso aqui são uns pequenos, digamos assim, aprofundamento na linguagem, uma forma que a gente vai estar aprendendo a desenvolver de uma forma diferente, né, usando novos recursos que a linguagem proporciona para a gente. E na próxima a gente vai estar trabalhando principalmente com a estrutura de condição e trabalhar um pouco mais com esses comandos novos aí que nós aprendemos, né, que nós conhecemos nesse momento, ok? Então, muito obrigado e até a próxima aula.